Pessoal, vou ter que ligar o quarto estágio aqui, que agora tem que ser mais rápido, né? Para tentar a gente botar essa missão no espaço, a gente conseguir sair daqui, tendo certeza que a gente conseguiu colocar um sistema espacial. Bom, então só retomando aqui, para a gente poder lembrar, tá? Pensem direitinho, tá? Quando vocês estiverem desenvolvendo um sistema, tenham cuidado de desenvolver essa fase conceitual, essa pré-fase A, tá? Com cuidado, com carinho. Mesmo que teu chefe chega para você e fala que é assim, pô, mas isso está demorando muito. Oh, tem certeza que você quer demorar mais um pouquinho? Quero, chefe. Não, olha, tenha certeza, eu só tenho certeza que a gente está fazendo agora, que a gente vai chegar nesse objetivo, com esses requisitos, atendendo a isso. É melhor atrasar um pouquinho a fase conceitual, espremer depois lá na frente, entendeu? Do que deixar a fase conceitual passar rápido e voltar e pagar muito dinheiro, pagar muito mais caro por conta de coisas que não foram definidas claramente no projeto, no conceito da missão, tá bom? Então, isso aqui é a questão bem crítica que a gente precisa. Daí, a gente está habilitado para passar para a fase A. Tá? O que é a fase A? A fase A é o desenvolvimento da tecnologia e do conceito. Eu já sei o que eu quero fazer, agora eu preciso desenvolver esse negócio que eu quero fazer, certo? Como está aqui colocado, ó. Determinar a viabilidade, certo? E se o meu sistema, do novo sistema, estabelecer uma linha de base compatível, aqui com o plano estratégico da NASA, mas naturalmente com o plano estratégico que você estiver seguindo ali, com a meta que você estiver perseguindo, tá? Desenvolver o conceito da missão, desenvolver os requisitos, um nível de requisitos, tá bom? Desenvolver a tecnologia que vai ser necessária. Será que eu vou desenvolver ou vou comprar, entendeu? Eu tenho tempo para poder desenvolver uma tecnologia? Será que eu tenho tempo para desenvolver um processador radar para incorporar numa carga útil radar nossa agora? Ou será que eu vou ter que comprar algum processador pronto para poder incorporar no meu satélite? Será que eu tenho que uma câmera infravermelha, eu tenho capacidade de desenvolver aqui no país, ou eu vou comprar como COTS lá, que são aqueles sistemas de bancada que eu já tenho prontinhos para poder adquirir? Entendeu? E aí eu começo a pensar nisso. Tá? Então, seria aquela fase de definição de conceitos onde eu coloco simulações, análises, modelos, rascunhos, certo? Definições, estudos, tá bom? É aquela fase em que eu junto meu time, tá bom? E aí meu time já cresceu, tá? Meu time agora já tem alguém para avaliar a térmica do sistema, já tem alguém para trabalhar com a astrodinâmica, já tem alguém para poder trabalhar com outros elementos ali necessários, com a parte de potência, distribuição de carga, etc. Já tem gente pensando em várias coisas. Eu já comecei a criar corpo no meu projeto. O INPE, desculpe. O INPE, por exemplo, ele tem um setor lá que é chamado CIPRIME, que é equivalente ao que nós temos aqui no Centro Espacial ITA, que é onde você desenvolve as missões. A gente já fez um projeto, por exemplo, uma missão que era, eu participei também como coordenador dessa missão, que era a revisão de um projeto chamado MAPSAT, um projeto de satélite radar. Nós fizemos essa revisão do projeto, começamos com uma cadeira simples, era eu numa cadeira, a Agência Espacial de outra, a INPE de outra, e a gente sentou primeiro com um grupinho, depois, nessa fase, a gente reuniu todo o grupo do CIPRIME, quando entrei na sala, tinham 20 cabeças lá para poder estudar o negócio. O custo já aumentou, a dedicação já foi outra, o estágio já foi outro, entendeu? E aí é um estágio em que você já tem outras pessoas já olhando você, entendeu? Porque o teu projeto ele já tomou corpo, já tomou fôlego, já tem velocidade, e aí você já precisa ter o cuidado de não ficar só contigo, tá? Quem nunca escreveu uma tese, um trabalho de graduação, um trabalho de mestrado, uma dissertação, um doutorado, e quando chega na 20ª vez, centésima vez de ler o material, não consegue ver os erros, não consegue ver as falhas, etc. A gente precisa de alguém de fora para começar a mapear isso, entendeu? A gente precisa ter gente para poder, nas fases, verificar o que está acontecendo com o teu projeto, tá bom? E o que acontece? Nessa fase, eu trabalho como é que vai ser o conceito da operação. Eu tenho que entender como é que esse sistema vai funcionar. Isso aqui é o conceito da operação, tá bom? É uma linha de base, ou seja, já sei como é que o meu sistema vai funcionar, agora eu tenho que estabelecer uma operação desse sistema. E por que eu preciso tanto desse conceito de operação que eu vou descrever daqui a pouquinho? Porque eu não posso ter dúvida de que o meu sistema ele vai sair daqui, uma missão selenita dessa nossa aqui, que está para decolar junto com o programa Artemis, vai contornar em torno da Lua para poder ficar medindo o campo magnético, aquela coisa, radiação. Mas ele vai ter que estar tudo direitinho, o que ele vai fazer, para onde ele vai mandar as informações, os dados. Eu preciso ter tudo isso mapeado. E isso eu faço no conceito de operação, tá bom? Eu tenho que ter os meus requisitos do sistema. Aqui eu já estou amadurecendo mais os meus requisitos. Não necessariamente estão fechados, tá? Mas os básicos já estão ali, o que a gente chama de requisitos PAI.
Tá? Eu vou falar um pouquinho de escrituração de requisitos, se der tempo, eu espero, tá bom? Senão a gente fica até meia-noite aqui, tá? Mas eu vou começar a falar de requisitos pais, por exemplo, aquele requisito principal. Mas daqueles requisitos principais vão começando a dissecar outros. O meu radar, que eu falei agora há pouco, vai ter que operar na faixa da banda L, 1 a 2 GHz. Opa, aí vem o requisito filho. Ah, mas a largura de banda dele deve ser de 50 MHz, entendeu? Por exemplo, tá? Então, eu começo a trabalhar com os requisitos filhos, ou seja, aqui eu tenho os requisitos básicos nessa fase, mas eu já começo a pensar naqueles requisitos filhos, de modo que eu crio uma rastreabilidade. Por que eu estou falando de requisito filho? Porque quando eu mostrei para vocês, no início eu tinha uma caixa preta que o cliente queria. Eu botei uma função lá dentro. Essa função atende um requisito. Mas como ele vai atender um requisito? Agora eu vou começar a descer no sistema, entendeu? Isso é um pouquinho mais adiante. Mas vamos lá. Será que vai ser um FPGA? Será que vai ser um circuito integrado? Será que vai ser um dispositivo fotônico que vai estar ali? O que vai ser isso, entendeu? Aí eu começo a descer no requisito que vai atender no requisito de cima. Aí eu começo a criar uma rastreabilidade dos meus requisitos, tá bom? E eu começo a pensar nos planos de validação, tá? Porque se eu estou criando um requisito, se eu estou criando uma forma como aquilo vai ser conduzido, eu preciso pensar como eu vou validar isso. Então, eu começo a pensar também nos planos que vão validar isso e como vão ser validados, tá bom? Não adianta eu colocar uma coisa que eu não tenho como verificar ou validar, tá bom? É importante isso. Ah, sim, eu acabei não falando, né? Quando termina essa fase, eu falo assim, pessoal, eu consigo ir para uma MDR, que seria uma Mission Definition Review, ou seja, uma revisão de definição da missão, e uma revisão do sistema, entendeu? Agora faltou aqui, viu? O SRR, tá? Que seria uma revisão do sistema. Eu preciso agora fazer uma revisão também do sistema. System Requirement Review, tá bom? Eu preciso fazer uma revisão dos meus requisitos do sistema. Tá? Então, eu chego no final dessa fase e faço isso aqui. Você precisa fazer uma revisão disso aqui? Talvez não. Mas isso aqui, no mínimo, você tem que fazer, que é uma revisão da tua missão, que vai acabar incluindo também os requisitos. Tá? Aí eu chego na fase B, ou seja, eu tenho que começar a desenvolver completar essa tecnologia, certo? E ter um design preliminar, certo? Do desenho do meu sistema e da tecnologia. Definir se o projeto é suficientemente detalhado para estabelecer uma linha de base capaz de atender às necessidades da missão. Desenvolver a estrutura e o produto, certo? Os requisitos da estrutura do produto e gerar um design preliminar para cada estrutura do sistema ou do produto que eu estiver pensando. Aqui na fase B, eu já estou começando a mergulhar. Tá? Eu já estou começando a ir um pouquinho mais a fundo no que eu quero desse sistema. Tá bom? Eu começo a pensar no design preliminar. Aqui, eu já começo a pensar no seguinte, a minha espaçonave vai ter essa característica, etc. O meu lançador vai ter que ter esse tipo de estrutura. O meu segmento de solo, segmento terrestre, porque todo mundo, quando fala de sistema espacial, né, pensa logo no satélite bonitinho, voando, etc. Mas sistema espacial pode ser segmento terrestre? Pode não. É também. Tem o segmento terrestre, segmento lançador, que eu coloco lá em cima, o segmento espacial. E segmento espacial não é só satélite não, tá? Segmento espacial é rover também. A Curiosity, que está lá em Marte, mandando imagem para a gente, é um segmento espacial, porque está fora das condições terrestres aqui e está lá em outro planeta, entendeu? Exercendo atividades, funções que foram previstas para ela. Tá? E aí você está pensando como é que vai ser o design, agora você já começa a trabalhar nos requisitos dos subsistemas. É aquilo que eu estava dizendo, será que eu vou utilizar o quê? Qual tecnologia nessa minha caixa preta? FPGA? O que vai ser, entendeu? Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou utilizar aqueles conceitos novos que a gente tem hoje em dia, que é o tal do SDS, Software Design Satellite, entendeu? Que o pessoal que é da eletrônica aqui sabe que tem um tal de RDS. Antigamente, eu sou da época, não vou confessar aqui, mas eu sou da época em que existia aquele rádio com a válvula eletrônica ali atrás, entendeu? A válvula apagava a TV. TV era assim antigamente, para quem não sabe, abre depois na internet, lá no YouTube, vai descobrir isso, tá bom? Mas a TV antigamente era preta e branca, eu tinha uma dessa em casa. Quando dava um problema defeito, aí te abria um mapa ali, um esquema da minha televisão, descobria qual era a válvula, ia lá atrás, e está apagada, tirava, ia lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Comprava a válvula, voltava, botava a válvula no lugar, entendeu? Aí a TV voltava aquela imagem preta e branca, bonita, maravilhosa, cheia de chiado, etc., que tinha que botar bombril na antena lá em cima, entendeu? Era assim naquela época, tá? Então,
Essa era a tecnologia. Hoje em dia, você caminha, tira a válvula, você coloca algoritmo, já vira RDS, o rádio definido por software, e agora já estão trabalhando com SDS, que é Software Defined Radio. Claro que eu estou inserindo algumas coisas aqui, tá além, para vocês verem como é que está essa tecnologia na área espacial. E por que eu estou pensando hoje em dia em transformar muita coisa em algoritmo? Por quê? Eu tenho, por exemplo, num sistema espacial, elementos de RF, várias coisas, mas eu posso substituir por algoritmo. É o que a NASA fez, por exemplo, numa missão lá, Raincube. Lançou um satélite radar com 6U, com prova de conceito, e praticamente ela pegou vários módulos de RF e transformou em software, entendeu? E agora imagina uma capacidade de software totalmente utilizando os recursos, por exemplo, computação quântica, que tem a capacidade de tratar várias questões ao mesmo tempo, entendeu? Você incrementa isso utilizando, por exemplo, recursos de SDS. Tu vai longe, entendeu? Então é a hora que você está trabalhando com esse subsistema e trabalhando ainda com seus planos de validação. Aí eu consegui trabalhar nessa fase, terminei a fase, eu vou para a tal de PDR, certo? Que é a Preliminary Design Review, tá? Ou seja, eu faço uma revisão preliminar do meu design, tá bom? Já mostrei, tá? Aqui apenas lembrando que nessa fase, onde é que eu estou aqui, ó? Aquilo ali era o manual do Encode, tá? Que eu tinha tirado, o manual de engenharia de sistemas, e agora aqui é o que está na NASA. Lembra quando eu falei PDR? Eu já estou aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu voltar atrás agora, o meu custo já vai ser de 100 vezes a mais do que estava previsto no projeto. Então, por favor, gasta tempo aqui no início da concepção do seu projeto, da missão espacial, tá? E depois você vai ter tranquilidade. Só um parênteses novamente, é o seguinte, com relação à aplicabilidade disso, tá? Tem gente que fala assim, você está dando essa aula aqui, então significa que só serve para sistemas espaciais, eu não consigo aplicar isso na minha parte de cibernética, eu não consigo aplicar no meu desenvolvimento de TI, eu não consigo aplicar isso no desenvolvimento do meu projeto, da minha empresa. Você aplica isso onde quiser. Tá? A metodologia disso ela é clara e você aplica onde você quiser esse tipo de metodologia, tá bom? Tá? Porque é uma metodologia focada na resolução de problemas complexos de grande porte. É isso que a engenharia de sistemas permite para a gente, tá bom? Tá? Bom, aí eu vou para a fase C, fabricação e design final, tá? Agora é a fase que eu já estou na bancada, agora eu já estou me divertindo, que agora, tudo aquilo que estava na fase conceitual já está virando realidade, eu já estou vendo o sistema, já estou vendo o satélite, já estou vendo o meu modelo de voo, já estou vendo o meu modelo de engenharia, se for o caso, dependendo da missão, eu já estou vendo o meu modelo térmico, já estou começando a enxergar o negócio funcionando, entendeu? É a fase que você começa a vibrar na pele, entendeu? Já começa aqui a ficar todo arrepiado, você pensa assim, caramba, esse troço aqui vai voar. Isso aqui funciona, isso aqui é um sistema espacial, e eu estou fazendo isso, estou trabalhando nisso nessa equipe. Isso aí é a fase que você está, que é o que eu falo com os alunos aqui da parte de engenharia espacial, é a fase que você realmente começa a vivenciar o teu projeto, entendeu? Isso é fantástico. Vamos lá. É a fase que você vai completar o design detalhado, certo, do teu sistema e os seus subsistemas associados, incluindo a operação do sistema, fabricação de hardware, os códigos de software, gerar um design final para cada estrutura do produto. Ou seja, quando eu estou chegando na fase C, eu já estou finalizando o meu projeto. Tá? Eu já estou começando a chegar no final desse projeto. Tá? E aí, o que acontece? É a hora em que eu estou no design das especificações, eu estou construindo em relação às especificações e estou trabalhando com a verificação de procedimentos referentes a cada um deles aqui, tá bom? Aí, o que eu faço depois disso aqui no final? Quando eu termino essa fase, eu sinto que eu estou capaz de fazer uma Critical Design Review, uma revisão crítica do meu design, tá bom? E eu sou capaz também de fazer uma revisão da integração do meu sistema, entendeu? Eu sou capaz de revisar tudo isso. Se eu for capaz de fazer isso, eu passar nessa prova aqui, isso aqui é passar prova, tá bom? Você tem que passar nessa prova, nessa avaliação, você pode ir para outra fase, tá bom? É quando você consegue passar de fase. Tá? Aí você vem para a fase D. A fase D, finalmente, é a fase de integração, fase de teste, lançamento. Aqui uma foto do Laboratório de Integração e Testes aqui do INPE, tá bom? É a fase que, basicamente, você vai fazer a integração de todos os seus sistemas, certo? Fazer toda a preparação para o lançamento. É a fase que você vai começar a trabalhar, fazer alguns testes finais ali da integração. Você vai colocar o teu painel solar, ele vai ser todo compactado ali para poder deixar ele prontinho para colocar lá naquele módulo ali do foguete para ser lançado, entendeu? É a fase final mesmo. De agora está quase na hora de chutar para o gol para poder você fazer o lançamento desse sistema, tá bom? É a fase que você está conforme construído, conforme verificado, e é a última chance de você verificar anomalias, tá bom? Tá?
E é curioso que muitas vezes essas fases aqui, você vê aqueles lançamentos do Elon Musk, quando vai ver um lançamento, por exemplo, da Starship, e aí você fica emocionado, é hoje. Aí você vai, coloca lá no YouTube para poder fazer acompanhamento online, e aí vai, 5, 4, 3, 2, 1, a fase foi postergado o lançamento. E, pô, caramba, por que foi postergado? Posterga de novo. Aí outro dia vai, posterga, não tem um lançamento. Incompetentes, etc. Por que não conseguiram fazer? Não é isso. É a fase que você está verificando anomalias também, entendeu? Antes de você lançar, você está verificando detalhes. Você está verificando... Porque se você não estiver também olhando, monitorando essas anomalias, vai dar problema, entendeu? Por que adianta eu lançar? Espera mais um pouco, entendeu? Espera mais um pouquinho. Vamos pegar o exemplo de Alcântara. Poxa, entrou alguém na área de lançamento de Alcântara lá, entrou uma embarcação, entrou um navio, entrou um avião, entrou alguma coisa assim. Aí você já começa a pensar direitinho. Aguenta, as condições climáticas mudaram. Não, vamos fazer isso agora, tá bom? Então segura, tá? É a fase de verificação de anomalia, tá? E aí eu faço aquela revisão da operação do meu sistema, entendeu? Agora eu confesso, agora eu não passei na prova. O R do meio, não lembro mais agora aqui o R do meio, tá bom? Mas seria revision de operações, a parte de revisão de operações que eu tenho. E eu não vou voltar lá atrás para não perder tempo. Sabe de cabeça? O RR? Eu não lembro mais. Agora é Review, Operations... não, agora não lembro. Teria que voltar lá atrás. Vamos em frente, tá bom? Porque o tempo está curto, tá? Vou lançar com a anomalia, tá bom? Vamos lá. Aí entra para a fase E, que é a fase de operação do sistema, tá bom? A fase E, o que é essa fase aqui? Operação efetiva e a sustentabilidade. Aqui é o nosso esporte voando, bonitinho, tá? Ela é a fase necessária para conduzir a missão e ao encontro do que foi identificado como necessidade e manter o apoio que for necessário para os planos da missão. Ou seja, o sistema desejado está aqui conforme lançado, conforme operado. Essa fase E é a fase basicamente de operação, tá bom? Existem verificações associadas? Existem, tá? Eu coloquei para vocês aqui alguns triângulos vermelhos, alguns triângulos brancos, tá? Daquilo que a gente considera até como principal. Tá? Nem coloquei todos. Se vocês forem ver aquela primeira imagem, alguém for voltar lá de curioso, vai falar assim, poxa, peraí, ele me enrolou aqui, ele botou só 2, 3 triângulos vermelho e branco, mas tinha mais. Tinha mais por quê? Você pode colocar várias revisões possíveis. A NASA ela esgota a possibilidade de revisões ali. E se você for olhar na ESA, a ESA tem tabelas para vários tipos de revisões possíveis. Você aplica aquilo que for necessário e que você tenha fôlego. Não adianta você, no espaço de 1 ano, você vai ter que cumprir uma fase, você só tem 2 cabeças, tem 5, 10 cabeças no teu projeto, todo mundo já está engrenado, um vai ser a instalação da antena, outro vai ser no corpo da aquisição do material, outro vai ser a integração do sistema. Fulano, para aí para fazer um relatório, etc. Pô, isso é matar o projeto, entendeu? Então você faz o que é necessário exclusivamente para o teu projeto acontecer. Aí vem a fase final, que é a fase total do close-out, a fase do descarte. Essa aqui é a sonda, é uma imagem ilustrativa daquela sonda Cassini, que fez imagens fantásticas de Saturno. E o que eles fizeram no final da fase de descarte? Guardaram algumas partes do propelente dele para poder fazer com que a sonda Cassini passasse entre os anéis, tá, de Saturno e queimasse na atmosfera, entendeu? E hoje em dia a gente é obrigado a fazer isso, tá? Por conta do SSA, Space Situation Awareness, tá? Ou seja, você tem que ter uma consciência situacional do ambiente espacial. Você precisa saber como é que... A gente tem muito debris, tem muito lixo largado no espaço. Então, por exemplo, tem normas específicas que regem, por exemplo, a quantidade de tempo que você precisa, que o teu sistema tem que estar no espaço. Você lança hoje, por exemplo, um CubeSat, e você tem que garantir que daqui a 25 anos você vai ter condição de fazer o descarte dele, fazer ele reentrar na atmosfera, entendeu? E ele ser desintegrado, tá? Porque ele não pode ficar lá definidamente, senão a gente começa a criar anéis de Saturno em torno da Terra, entendeu? Tá bom? Então essa fase de close-out aqui é o quê? É a fase que você... É a fase do descomissionamento, tá? Ou desenvolvimento enfim, é a fase que você tem que ter algum plano que deixe claro isso, tá bom? Não dá, por isso quando eu falei lá no início que o engenheiro de sistemas ele tem que estar pensando em todas as fases até no final. E tem que ter um plano para isso, tá? Você já tem que pensar no final como é que vai ser. E eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você esteja numa órbita e eu preciso fazer com que aquele sistema ele tenha uma alteração de órbita no finalzinho, entendeu? Para que ele possa ser reentrado, altere a órbita dele e entre na atmosfera.
Eu preciso prever alguma coisa nele. Eu vou utilizar o quê? O meu magnetotorque está nele, que vai interagir com o campo magnético, que vai alterar a órbita dele para ele descer? Ou ele não é um CubeSat, eu posso botar propulsores, então eu vou botar uma carga de propulsores ali, que pode ser líquido não, mas pode uma propulsão sólida, hidrazina, por exemplo, coloco lá, e aí agora, quando chegar no finalzinho, ele vai ser ativado no finalzinho para dar um tch, entendeu? E aí agora ele vai descer, entendeu? Eu preciso prever isso está num plano de descarte que eu tenho que ter no final do meu projeto, tá bom? Eu não sei como é que seria para a parte aeronáutica, mas seria o caso. Eu tenho que conceber um projeto de um avião, etc., mas eu tenho que pensar no final dele. Porque no final dele, vou pegar um exemplo aqui, por favor, não sou da área, tá? Quem tiver alguém tem muita entidade espacial da área aeronáutica aqui, mas eu tenho que pensar no finalzinho dele. Será que eu vou ter material de reposição? O que eu vou fazer com esse avião depois no final? Vai ser virar sucata? Não vai ser spare para outros tipos de aviões? O que eu vou fazer com ele? Eu preciso saber, tá bom? Na área espacial eu não posso deixar isso em branco. Tá? Eu preciso saber o que eu vou fazer no final. Ainda que seja o seguinte, estou criando um segmento solo, uma estação de solo aqui do ITA, e eu preciso saber o que vai ser no final, daqui a 10 anos. Será que ela vai estar funcionando? Se não tiver, qual vai ser o destino? Entendeu? O que eu vou fazer com aquelas antenas ali? Vai virar alguma coisa para pombo, para passarinho ficar pousando? Entendeu? Não, eu preciso saber o que vai fazer com aquelas antenas. Tá bom? É isso. Bom, vamos lá. Essa era a figura que, por acaso, saiu lá no primeiro slide, me perdoe, está uma foto bonita lá de Einstein, uma foto rara, e acabou que apareceu essa figura, foi às 3 horas da manhã, quando já não tinha tempo de fazer, sabe? Aí o corte e cola da imagem saiu errado. Essa figura até eu roubei do curso de Engenharia de Sistemas da NASA, tá? Que é onde me baseei também para poder fazer esse curso aqui para vocês, tá bom? Em que a gente faz isso aqui, ó, o tempo todo, ó, é um V, tá? Aqui é o time e a maturidade do projeto. O que acontece? Olha só. Enxerguem da seguinte forma, eu estou lá no início, eu estou aqui, ó, pensando no meu projeto, eu estou só com ideias, mas eu começo a pensar mais a fundo, eu vou descendo na minha estrutura, no meu subsistema, eu vou começando a pensar na profundidade, eu vou começando a pensar em detalhes no sistema. Chega um momento em que agora eu já pensei no máximo que eu podia no meu sistema, mergulhei em todos os detalhes do meu subsistema, agora eu vou começar a subir, eu vou começar a implementar esse sistema e vou começar a verificar se o que eu implementei aqui, se eu fui na fabricação, no todo o detalhamento dele, eu começo a subir o V fazendo o seguinte, opa, vamos começar a testar, integrar, corresponde àquele conceito que eu coloquei, entendeu? Eu vou começando a fazer esse V, entendeu? Para poder avaliar se meu sistema está efetivamente cumprindo isso, tá bom? Isso durante todo o processo, toda a fase. Bom, aí entra aquela que a gente chama de verificação-validação, tá? A verificação-validação, tá, okay? Ela passa o seguinte, a verificação de um produto mostra, prova, né, em que os requisitos estão de acordo com aquilo que você estabeleceu para ele, entendeu? Que o produto, ele vai ao encontro, certo, daquelas declarações determinadas como shall. O que é isso? Shall é deve, tá? Ou seja, na verificação, eu vou pensar no seguinte, o sistema deve operar na banda L, tá bom? Aí aqui na verificação, eu estou verificando se realmente se ele realmente está operando na banda L. Então, se o requisito está escrito lá, ele deve isso, eu vou verificar se realmente ele está assim, tá? Isso é a verificação, tá? Não vou ficar lendo tudo, tá? Uma linha de base aqui seria o quê? Você tem que ter uma documentação que possa fazer o registro dessa validação. Certo? Você também tem que ter um arranjo de requisitos aprovados, ou seja, você também, no momento que você faz a verificação, você começa a fazer isso, ó, tiquei, entendeu? Você começa a fazer também uma avaliação disso nas diversos estágios do seu ciclo de vida também, tá? Você não precisa terminar o teu projeto para poder fazer uma verificação, não, você vai fazendo durante o seu ciclo de vida. E você, com isso, permite que você evita altos custos, certo? E questões de performance que mais tarde teriam que ser revisadas, entendeu? Você evita isso fazendo uma verificação, tá? E a validação? A validação, vê que eu estou indo bem rápido, não tem jeito, tá? Eu estou ligando a terceira turbina, o terceiro estágio aqui, tá bom? Estou lançando 50 satélites Starlink agora, tá? Estou desesperado para poder chegar e cumprir a meta aqui do mini curso, tá bom? Tá? A validação do produto mostra que o produto preenche aqueles propósitos pretendidos para aquele ambiente. Não adianta eu só atender um requisito. Atende o ambiente que ele vai operar. Entendeu? Quando eu estou entrando na validação, é o seguinte, verificação. O requisito é isso. O requisito é que o meu microfone tenha uma haste. Tá bom?
tá? Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar para funcionar. Manda o Márcio, tá? Pegar, segurar o microfone e fazer o minicurso. Vai funcionar? Entendeu? Não adianta você só fazer a verificação se o requisito está de acordo. Agora, pega, bota na mão, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Imagina se a haste fosse uma haste desse tamanhozinho. Eu ia ficar aqui, ó, todo enrolado. Esse é o microfone, olha aqui, ó. Eu ia ficar assim, ó, totalmente enrolado, um negócio pequenininho. Vamos pensar uma coisa que não tivesse de acordo, tá? Aqui não, a haste me dá estabilidade, eu consigo segurar com tranquilidade, não cai, entendeu? Ou seja, no ambiente esperado, eu faço a validação disso, tá bom? E essa validação ela pode ser, por exemplo, numa câmera térmica. Você visitando uma empresa aqui, por exemplo, que tem a Orbital Sistemas, que trabalha com desenvolvimento de painéis solares, eu fiquei surpreso lá que eles, para poder testar o painel solar, o módulozinho lá de painel, eles desenvolveram vamos botar assim, me perdoe o Orbital, o presidente do Orbital lá, o Célio Vaz, que eu vou falar assim, mas desenvolver, por exemplo, ele desenvolveu um micro-ondas ali, interessante, entendeu? Que coloca uma energia equivalente a uma radiação solar, entendeu? E ele consegue testar o painel solar dele, entendeu? E valida. E valida porque ele bota exatamente as mesmas condições que supostamente ele vai ter no espaço, entendeu? Então isso é validar, é você trazer a tua verificação daquilo que está batendo com os requisitos e agora você avalia no ambiente esperado, tá bom? Vamos em frente. Custo efetivo, tá? Desculpa, custo e eficiência, vamos colocar assim. Eu vou pular esse slide e já vou direto aqui. O objetivo disso aqui, pular não, vamos lá. É tentar encontrar um design que provê a melhor combinação entre custo e efetividade. O que acontece? Vamos para isso aqui, ó. Se eu reduzir o custo, tá? E tiver com risco constante, eu posso ter minha performance pode ser um pouquinho reduzida. Mas se eu tiver, por exemplo, se eu reduzir o risco e ter um custo relativamente constante, é uma relação, entendeu? Um trade-off aqui, ó. Eu posso ter uma performance um pouquinho reduzida. Agora, por exemplo, se eu reduzir o custo da missão e manter uma performance constante, eu já posso ter um alto risco, entendeu? Poxa, se eu quero que a minha missão, por exemplo, funcione muito bem e eu tenho que reduzir o custo, eu estou deixando de aplicar alguma coisa, estou deixando de implementar alguma coisa, entendeu? Então, olha só, eu começo a aumentar meu risco, porque os riscos começam a ser aceitos. Eu quero reduzir o risco, mas eu quero manter a performance. Então, tu vai aumentar teu custo, tá bom? Isso aqui, então, apenas só para esse slide aqui, é só para lembrar que existe uma relação entre o que você está investindo, entre o risco e a tua performance do teu sistema, tá bom? Você tem que estar com isso em mente. E aí, com isso, você cria lá na tua fase pré-fasear, na tua fase de conceitos, você faz o que a gente chama de uma matriz de classificação dos riscos, tá? Em todo projeto, um projeto, por exemplo, que eu entreguei recentemente de um satélite sala para o MCTIC, eu fiz uma análise de custos direitinho em cima disso aqui, porque eles precisavam ter ideia de como era o risco de... eles me pediram um satélite com determinadas características. Eu falei, olha só, se você for botar desse jeito, não vai funcionar. Mas eu quero um satélite barato, pequeno, pequenininho, adequado, que a indústria brasileira é capaz de fazer. Tudo bem, mas vai ter limitações, entendeu? Ele não vai atender tudo aquilo que eu quero, entendeu? Então você começa a ter risco. Então você tem que fazer esse trade-off, tá? E aí você identifica também nessa fase as regras, responsabilidades, posições de objetivo, em que você vai trabalhar com isso aqui, tá bom? Enfim, vamos lá. Outra coisa que a gente faz nessa fase de documentação, aqui eu estou voltando um pouquinho na fase A, que são algumas documentações importantes, tá? Que você tem que desenvolver planos, tá? Isso eu começo lá atrás, lá na fase conceitual, eu penso assim, o meu sistema vai funcionar de uma forma, e ele vai ter uma função ali. Aquela caixinha que eu falei lá no início, tá bom? Tem uma função, essa função aqui, ela vai ser de um determinado sistema. Esse subsistema, eu preciso ter um plano para ele. Como é que a gente vai desenvolver esse subsistema, entendeu? No manual da NASA se chama como Plano de Desenvolvimento Tecnológico. Mas você pode adotar outro nome, você pode colocar de outra forma, tá? O manual da NASA se chama Plano de Desenvolvimento Tecnológico, ele subentende que você vai desenvolver. Mas pode ser um plano referente ao item tal, ao subitem tal, mesmo que seja de aquisição, etc. O que você faz na prática, tá? Você cria uma matriz no qual que ele chama de uma matriz aqui que ele chama de matriz de verificação de validação de requisitos, tá? A matriz aqui ele está colocando, ó, validação, produto, atividade, objetivo, método de validação, fase e resultado. Isso aqui é só um exemplo que ele coloca de matriz, apesar que ele dá outros exemplos no manual da NASA,
Mas em termos práticos, tá? Eu não coloquei aqui, porque senão meu chefe do projeto ia brigar comigo. Mas em termos práticos, o que eu faço geralmente? Eu coloco o requisito, dou um nome para ele. Por exemplo, o meu primeiro requisito, ele vai ser um requisito, vamos supor, SIG, tá? Meu requisito aqui vai ser SIG 001, tá bom? Essa é a minha primeira linha aqui do meu coisa. O que trata esse requisito? Aí eu dou um nome a esse requisito. Esse requisito vai tratar de, deixa eu ver, frequência, entendeu? Esse requisito vai tratar de frequência. Então, como é que deve ser escrito esse requisito? Aí eu vou construir minha matriz. O sistema deve, aqui a gente coloca em letra minúscula, sistema, aí em caixa alta, requisito eu escrevo assim, deve operar, por exemplo, na banda L, certo? E aí eu começo a escrever aqui, na banda L, tá? Eu estou botando desse jeito. O importante é, eu coloco um nome, um número para o meu requisito, coloco um nome para ele, o que é esse requisito, eu escrevo efetivamente o requisito, ainda coloco uma linha aqui que eu chamo de rationale, entendeu? Rationale, perdoe-me aqui que estou escrevendo de costa, etc., não tem jeito, tá? Rationale, tá? E aqui eu descrevo em linhas claras, entendeu? O que eu quero com isso, só para a gente saber, tá? O que é, porque ninguém ter dúvida, por que esse cara botou esse requisito? Escreve bem claro, isso aqui era para que ele pudesse ter mapeamento embaixo do solo, entendeu? Mapeamento de umidade. Aí eu coloco o rationale. Agora que eu quero o rationale, eu começo a descrever o seguinte, opa, já coloquei qual o número do meu requisito, qual o nome dele, identifiquei, e detalhe, esse aqui era o requisito pai, tá? Se eu quisesse o requisito filho, eu poderia colocar 0011. O requisito agora é a banda que eu estava colocando, entendeu? E aí você começa a descrever isso. Aí você pode, no momento que você já definiu sua matriz de requisitos, você já pode implementar aqui junto uma matriz que seria a validação do teu produto. Aí como é que eu vou verificar isso aqui? Como é que eu vou verificar? Vou verificar por meio do equipamento do laboratório tal, quem que vai fazer, quem, quando, como é que eu vou validar isso? Aí vem a validação, tá? E aí eu tenho a verificação, tenho a validação e eu tenho o ok, entendeu? Isso aqui pode ser uma planilha, pode ser um documento. Tem gente que fala que é assim, fase de verificação, validação, tem que emitir um relatório. Não precisa. A NASA utiliza uma tabelinha que alguém depois chega lá e você pega essa tabela e você simplesmente vê cada ponto daquele preenchido e acabou, entendeu? Então, para pensar. E como é que você vai trabalhando com isso? O engenheiro de sistemas é que vai dizer, a entrega dessa verificação, validação, ela vai utilizar uma tabela, um Excel qualquer, tá bom? É assim que a gente faz. Então, aqui ele dá o exemplo, é por isso que a NASA dá esses exemplos de tabela. Voltando hoje eu estou testando a vista de todo mundo, tá? Então, por favor, me perdoem, tá? Não fiquem tristes comigo, isso aqui é para provocar vocês, para poder abrirem depois o manual da NASA e estudar isso aqui, tá bom? A fundo. Aqui, novamente, outra tabelinha que ele mostra lá, que resume o que ele está falando em termos de documentação. Eu tenho a pré-fase A, eu tenho a fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, tá ok? Eu vou te pedir o seguinte, quando der 15 minutos faltando, você me avisa, mais ou menos? Uns 15 minutos, senão para poder ter uma ideia. Bom, aqui eu estou colocando o seguinte, produtos, o que eu tenho que gerar, certo? Quais são as documentações, o que eu tenho que me preocupar em cada fase, certo? Então, por exemplo, me perdoe, aqui, nesse iniciozinho aqui, ele coloca identificação dos stakeholders, ou seja, quem é interessado no projeto. E o que eu preciso? Eu tenho que ter uma baseline na pré-fase A, e eu tenho que atualizar quem são meus usuários, e eu aceito isso até a fase B. Da fase B em diante, não tem mais nada de identificação de stakeholders. Se você não identificou os stakeholders até a fase B, tu vai ter problema depois. Lembra daquele gráfico lá de 1000 vezes, 500 vezes o custo do teu projeto, tá bom? Definição do conceito da missão. Na pré-fase, você tem uma baseline, uma linha de base do que você vai fazer, tá bom? Depois você pode, é permitido que você atualize. Eu já participei de um projeto em que eu gerei o documento, por exemplo, da definição conceitual, aí passou a pré-fase, chegou o gerente lá do projeto e falou que assim para você, mas Márcio, esse projeto aqui, agora está fechado, entendeu? Por que você está mudando isso? Não, calma, eu estou mudando porque eu estou na fase ainda em que me permite eu fazer update, entendeu? Eu ainda consigo mexer nas definições conceituais até a fase C.
E por que eu consigo mexer nisso? Vamos supor que lá na frente, como eu estava dando exemplos aqui de sistemas, etc., eu coloco um FPGA, começo a fazer uma programação e não dá certo. Não foi boa essa implementação para esse subsistema. Vamos utilizar outra tecnologia? Entendeu? Vamos utilizar agora, estamos trabalhando ali, vamos pegar um dispositivo fotônico, vamos colocar, porque agora é o que tem de top. Isso às vezes pode acontecer, essa atualização do conceito da missão, ela não é desejável, mas pode acontecer porque um projeto às vezes pode demorar muito, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E, por exemplo, hoje em dia a gente vive uma era, né, que o desenvolvimento de alguma coisa de TI é muito rápido, entendeu? Hoje você tem uma capacidade computacional X, eu sou da época do disquete, entendeu? Daquele disquete, nem do disquete, eu sou da época daquele disco antigo que você colocava, a pessoa nem sabe o que é isso aqui. Mas depois veio na internet que tinha um disco que a gente colocava lá, aí para poder rodar o DOS, aí você depois disso começava a abrir o computador, tá? Eu sou daquela época, aquilo ali, era muito feliz quando eu conseguia 250 bytes ali, 250 bytes para poder gravar alguma coisa, eu acho que era essa a quantidade, a capacidade. Hoje em dia você tem terabytes, a NASA hoje em dia fez uma transmissão no satélite com terabytes com transmissão a laser. Pô, então, imagina, isso está mudando, e se uma fase conceitual pode demorar, uma fase de um projeto pode demorar 4, 5 anos, a tecnologia pode ser outra, então eu tenho que atualizar, tá bom? Então é possível que ocorra esse update aqui. Vou pular isso aqui, que é medida de efetividade, certo? Custo da e agenda do projeto técnico. Eu vou ter uma inicial, update, certo? E eu vou atualizando o tempo todo. Esse não tem jeito, tá? Agenda, eu vou atualizando o tempo todo e custo, porque é uma coisa que pode mudar realmente, tá ok? Aí vem outra coisa aqui chamado SEMP. SEMP é Plano de Engenharia de Sistemas, tá? Plano de Gerenciamento da Engenharia de Sistemas, System Engineering Management Plan, tá? Esse plano é um plano que eu diria, uma vez eu fui puxado da orelha, que eu não fiz, confesso, admito, tá? Incompetência aqui. Eu não fiz, e depois me chamaram a atenção. Por que você não fez o plano de engenharia de sistemas? Falei, gente, é mesmo. O plano de engenharia de sistemas, parece que não, quando você faz um documento de um sistema espacial, a engenharia de sistemas ela tem que se manifestar, tá? E esse plano ele vai dizer o seguinte, esse documento de verificação e validação, tu vai entregar como tabela, tá bom? O outro documento vai ser um relatório técnico. O outro documento vai ser um relatório descritivo, tal. Esse outro documento é um relatório para o inglês ver, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo de projeto. Quando eu falo assim, às vezes, você tem órgãos de fomento a FINEP, tá? A gente faz projetos, por exemplo, com a FINEP. Um relatório que tem que entregar para a FINEP não é o mesmo que fica para o projeto reservado, entendeu? A FINEP já tem um protocolo, um modelo que ela pede de relatório. Você vai preencher aquilo que ela quer, porque é aquilo que ela vai enxergar. Já teve um projeto que eu participei, em que a gente fez bonitinho, cumpriu o protocolo, botou tudo em inglês lá, etc. Quando chegou na FINEP, a FINEP falou assim, eu não quero isso não. Eu não consigo ler essa parte técnica, está tudo em inglês, eu quero o meu modelo. Está aí, ó, faz isso aqui. Falei, para tudo e volta atrás, entendeu? Então, você tem... O engenheiro de sistemas, ele vai dar esse mapeamento e vai dizer como é que você precisa conduzir esse projeto, tá bom? Esse é o SEMP. Requirements, ou seja, você tem uma definição preliminar de requisitos, você vai uma baseline e vai atualizando até a fase C, tá? Por quê? Porque você vai descendo naquele V ali que eu falei, você vai descendo em detalhes dos requisitos, tá? Requisitos filhos, etc. Então, você vai descendo. No momento que você vai descendo, você pode atualizar também um pouquinho. Aí começam outras coisas. Definição da arquitetura. Olha só, a definição da arquitetura, você tem que ter até a fase A um baseline. Mas ele não coloca mais nada, porque, na realidade, a arquitetura ela já tem que estar logo no início ali, você tem que começar a pensar numa arquitetura da missão direitinho, como é que tem que estar esse sistema, tá bom? Aqui não tem, nem vou me descer por todos aqui, senão a gente não termina hoje, tá bom? Mas eu vou falar que seria uma linha abaixo, seria o CONOPS, o Conceito de Operação. Tá? O Conceito de Operação também ele é básico, tá? A gente vai tratar um pouquinho mais detalhado, se o tempo permitir, tá bom? 15 minutos que faltam? Meu Deus do céu, vamos embora, tá? Não sei se vai dar tempo. Mas vamos lá. Mas o CONOPS é fundamental, vamos em frente. Bom, o SEMP eu acabei de falar, tá ok? Aquele que a engenharia de sistemas, essa foi a primeira imagem do James Webb Space Telescope, tá? Na verdade, eu até botei aqui propositadamente que ele é que é o farol para poder orientar o projeto, tá bom? O SEMP ele te dá um planejamento, né? um controle do teu projeto, tá bom? Ele permite isso, vou pular adiante, tá ok? E é um documento vivo, tá? A engenharia de sistemas, por mais que ela estabeleça um documento de engenharia de sistemas que vai nortear como é que a equipe, teu time vai trabalhar,
tá? É um documento que pode ser alterado, é um documento vivo, tá? Então, só curiosidade, tá bom? Vamos em frente. Aqui é só onde é que a NASA coloca como é que tem que ser o SEMP, quais são os tópicos que tem que ser colocado. Eu acho que não dá tempo de a gente mergulhar em cima disso aqui, tá bom? E aí você vem no tal do conceito da operação, que você lá no início você tem que estabelecer. Já que eu só tenho 15 minutos, eu vou ter que agora ligar o último estágio e vamos embora, tá? Essa aqui, por exemplo, é aquela missão, a DART Mission, que foi lançada, que foi em 2022, teve aquele impacto num asteroide que estava orbitando o outro, né, para testar nossa capacidade de desviar o asteroide da Terra, né? A DART Mission. Pô, olha só, você olha um desenho desse aqui, você já entende tudo, entendeu? Você já vê aqui, olha, a Terra observando, recebendo as informações, um satélite de pequeno porte sendo acompanhado por um outro CubeSat aqui, ele impacta no sentido contrário da órbita dele, um satélite, faz com que esse satélite perca, esse asteroide perca velocidade e altere em 25 minutos, não é o caso que está dizendo aqui, mas altere em 25 minutos, reduzindo a órbita dele em torno do outro asteroide. Ou seja, ele aqui mostrou para você, numa figura só, tudo que vai acontecer, entendeu? Você tem alguém da Terra observando, impactou, reduziu, órbita original e nova órbita em azul, tá bom? Tá? O conceito da operação tem que ser isso, claro. Você tem que mostrar, fazer um desenho, dizer como o sistema vai operar, entendeu? E o conceito da operação, seguindo ali o vértice, tá? Nesse livro Engenharia de Sistemas, primeira coisa, você tem que botar lá um sumário executivo. Qual é a missão? Quem são as responsabilidades das organizações? Quais são as capacidades-chave, características do meu sistema? Tem que descrever toda a missão, suas metas, objetivos, entender a missão, tá? O que é relevante identificar na missão, os stakeholders, as expectativas dele. Vai ter que colocar também no conceito da operação as condições de contorno do sistema, a arquitetura de referência de similares sistemas que são utilizados. E se você estiver fazendo um sistema novo, o conceito de operação ele tem que pensar o seguinte: o sistema as is, como é, e o sistema to be, como vai ser. Você coloca isso no teu CONOPS. Agora, se for uma coisa nova, você não precisa colocar o as is, você coloca só o to be, ou seja, como o teu sistema vai ser. No conceito de operação, você coloca isso, você aborda isso. Tá? Por isso que é um documento importante que você criar também. Colocar também as limitações, restrições, que são os constraints, ou seja, os system drivers, ou seja, aquilo que vai direcionar teus projetos. Tá? Vai colocar também questões de política, procedimentos, etc. E o que a gente está vendo aqui no final das contas é que o CONOPS acaba sendo um documento importante. E eu digo para vocês, é importante. Tá? Que o CONOPS diz todo o sistema, como ele vai funcionar. Se você não fizer um CONOPS, ninguém entende como é que vai funcionar o teu sistema. Tá bom? Cenários operacionais, ele tem que criar cenários operacionais para que o stakeholder ele consiga ler aquilo ali no CONOPS e fale, opa, eu me encaixo nisso, entendeu? O cenário operacional, o satélite vai ser lançado, vai transmitir, fazer captação de informações, vai depois transmitir os dados para o solo vai transmitir para um centro de missão, o centro de missão vai fazer o processamento daqueles dados e vai entregar para os stakeholders, entendeu? Você tem que entender essa sequência, tá? Usar uma linguagem gráfica que assegure os engenheiros para entender as expectativas dos stakeholders, definir um timeline para o cenário de operação e aqui, propor, finalmente, uma arquitetura. Tá? Você precisa entender como é que essa arquitetura vai ser funcionada. Vai funcionar. O conceito de operação também tem um aspecto apelativo, tá? Que também tem que mostrar o impacto organizacional. Tá bom? Eu preciso mostrar, uma vez que eu investi nisso, qual vai ser o impacto? O que isso vai trazer de novo para a gente? Entendeu? Isso é importante eu colocar no meu conceito de operação. E, por fim, você coloca ali riscos que podem ser níveis de risco para a tua tecnologia, ou seja, quais são... Será que alguma coisa que eu estou colocando no conceito de operação, com o tempo vai mudar? Entendeu? Outro dia, eu participando de um projeto, também, esse não era na área espacial, um pouquinho bem antes da minha carreira, da minha atividade profissional, queriam adaptar, por exemplo, um sistema lá que a gente já sabia que vários componentes deles iam entrar em obsolescência, não ia vender mais, etc. Mas aí chegou o gerente, não, vamos manter esse projeto do jeito que está. Cara, então faz o seguinte, anota nos teus riscos aqui, que o seu projeto tem um risco elevado. Você não vai conseguir reproduzir isso de novo. Teu sistema, alguns subsistemas dele estão entrando em obsolescência. Não vai vender mais, não tem no mercado, vai ter que desenvolver. Ah, não, eu prefiro pagar mais caro para ter... Problema seu, entendeu? Então, decidiu isso, aí é contigo. Infelizmente, eu não posso fazer mais nada. Mas está escrito, o risco está lá, entendeu? Tá? Esse aqui é só
Olha, agora o teste de vista ficou bom, entendeu? É só para dizer, está lá na tabela, isso é só para dizer para vocês que está na tabela 3.8 desse livro aqui. Tá? Tem todos esses a dica orientando como é que é um conceito de operação. Embora o conceito de operação, da mesma forma como toda a documentação da engenharia de sistemas, é um documento aberto, tá? Você escreve do jeito que você quiser. Não existe uma métrica estabelecida que tem que ser desse jeito. Tem o quê? 2 minutos? Mais ou menos isso? 5? Então tá bom. Bom, aqui é só para dizer como é que se escreve um requisito. Requisito, eu falei esse requisito aqui, o requisito tem que ter clareza, ele tem que ser consistente, tem que ter uma rastreabilidade, ele tem que ter, como é que se diz, funcionalidade, tem que ser testado, você tem que ter capacidade de testar. Não adianta você escrever um requisito, o sistema deve fazer isso e isso. Não, é um requisito para cada coisa, tá? O sistema deve isso. Agora o sistema tem que ser capaz disso. Não pode fazer requisitos com requisito fulano e isso, e isso, e. Não é. Requisito é um para cada coisa, especificamente, tá bom? Aqui é a matriz de verificação de requisitos, eu já mostrei aqui rapidamente, tá? Não vou entrar nesse detalhe, tá bom? E hoje em dia, para já ficar caminhando para o final aqui, para não atrasar a organização, hoje em dia a gente trabalha muito com o tal do conceito do Model Based System Engineering, que é um MBSE, tá? Isso aqui é o seguinte, tá? Eu hoje em dia, é muito mais, em vez de eu pegar trocentas documentações para que um engenheiro que está chegando no projeto agora possa ler essas documentações, se inteirar, ele vai ficar com muito sono, vai ter que pegar um papel, vai ter que... Eu vou pensar, eu trabalho assim, ó, eu vou resumir o que está apresentado lá no quadro. Eu sou o CIG, eu quero desenvolver um sistema para fazer as inscrições do pessoal. Qual é a função desse sistema? Inscrição, fazer inscrição, certo? Tá? O que ele vai utilizar? Para quem inscrição? Vai fazer a inscrição de alguém que está aqui fora, entendeu? Tá? Por exemplo, tá ok? Então, minha caixinha preta está aqui, certo? Eu tenho uma função aqui, que acaba se tornando, ser uma função, um requisito funcional, entendeu? Do meu sistema, tá? Como é que vai fazer? Vai ser via interface no site, etc, tal. Então, passa a ser site, tá bom? Um requisito não funcional, entendeu? Tá bom? Aí só um exemplo, aí eu começo a desenhar, olha só, eu não preciso ficar escrevendo muito papel documento, eu estou pegando um exemplo agora de cara aqui, que me veio na cabeça, eu tenho meu sistema de interesse, meu SO aqui, tá bom? Acabei de quebrar o giz, tá? E aí eu começo a colocar a função, começo a colocar quem são os é daqui eu já vou tirando os requisitos, ou seja, se tem essa função, eu escrevo um requisito aqui. Vai ter que ter uma outra função aqui, que é armazenar esses dados, para que a gente possa fazer o controle aqui, entendeu? É outra função que tem que ter. Ou seja, a engenharia de sistema baseada em modelos, nada mais ela faz do que isso. Ela, em vez de te dar muita documentação, ela te dá, de cara, um sistema, quais são as funções, quais são as ligações que você tem que fazer, facilita a visualização do teu projeto, tá bom? E ela trabalha com esse método Arcadia, tá? Que é o método que você tem, cada um você tem uma perspectiva de olhar um projeto e você vai criando camadas ali, você consegue trabalhar em cima disso. Aqui no Centro Espacial ITA, a gente utiliza o Capella para fazer isso, e a gente consegue trabalhar em todas as fases do projeto, tá? Que você consegue trabalhar na fase conceitual, você consegue fazer uma análise do sistema, e você consegue descer, vai até a última instância lá, tá bom? Você vai colocando o sistema, o que você quer com uma capacidade, quem que vai operar com isso, tá bom? E aí, no final das contas, você consegue desenhar uma arquitetura. É assim que a gente trabalha aqui com a engenharia de sistemas espaciais, tá bom? E aí você consegue até dizer como é que vai ser o fluxo dessas informações, tá bom? Quantos minutos tem? Tem 3 minutos? Pô, então agora eu já fiquei numa situação de conforto, né? Viu? Tinha 3 minutos a mais, mas eu voei, tá bom? Então é isso. Pessoal, o tempo era curto, eu sei, não consigo passar isso aí, tá bom? Mas o que eu quis passar para vocês rapidamente foi uma abordagem geral de como é que a NASA trabalha com isso, tá bom? Aquele ali é o meu contato, tá ok? Tanto e-mail do ITA quanto da New Space Tech, onde eu trabalho também, tá bom? Só curiosidade, aí vou aproveitar e dizer, daqui a um mês a gente vai estar fazendo um curso mais completo sobre isso aí, online, presencial, aqui em São José dos Campos, tá bom? Quem quiser é só acessar esse ícone aí, que é com a minha referência, a gente consegue ter contato, tá bom? Então, foi um prazer, mais uma vez, estar aqui no CIG. Ano passado falando de missões espaciais, hoje falando de gerência de sistemas, e espero ano que vem poder voltar aqui, se puder ajudar com alguma coisa, com algum minicurso. Muito obrigado, está com vocês, irmão.
Perguntas. Professor Márcio Costa, muito grato aí pela exposição brilhante. O tempo realmente é curto, mas o tempo é o que se tem, né? Bom, o senhor, na definição ali daquela pré-faseal, o senhor colocou aquelas curvas, né, de custo por controle, né? E a gente entende que é bastante desafiante, né? Dado a velocidade, né, de inovações tecnológicas, né, nós amarrarmos, né, essa questão do custo, tendo em vista que essas inovações tecnológicas vão gerar ou mudanças ou alterações de projetos, né? E essas mudanças ou alterações, naturalmente, vai impactar no custo. Então, dentro da sua experiência, eu queria ver como imunizar, né, essa questão, né, como evitar lá na frente, né, a variação do custo de projeto em função de uma nova tecnologia ou de uma nova ferramenta que surgiu. E a segunda pergunta tem a ver com stakeholders, né? Nessa natureza de projetos, né, espaciais, uma vez que definiu-se ali com os stakeholders as expectativas, nessa natureza de projeto, esses stakeholders são bem comportados ou as expectativas são voláteis e que isso vai impactar em novas alterações, adaptações de projeto que vão levar também a custos, né? Basicamente essas duas curiosidades, né? Vamos tentar responder. Obrigado pelas perguntas, excelente, tá? Quanto a essa questão, a gente, no final da fase A, ou durante a fase A, a gente faz um chamado estudo de viabilidade do projeto, tá bom? Nesse estudo de viabilidade, é um estudo que a gente faz pelo menos em todos os projetos que eu participei, eu trabalhei com esse jeito, tá? A gente fez um estudo de todas as tecnologias possíveis, ou tecnologias possíveis de aparecer num determinado período, e eu colocava ela na linha de análise dos sistemas que deveriam ser implementados, entendeu? A gente precisa fazer estudo de viabilidade para justamente ter algum problema na questão do custo mais adiante. Acerta-se? Não necessariamente. A tecnologia ela pode mudar, pode inverter, por exemplo. Anos atrás, vou fazer uma comparação bem grosseira aqui, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e o problema e a questão do vídeo som era o Blu-ray. Nossa, ia ter o Blu-ray, etc. Aí depois inventaram outro que era o disc, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um Blu-ray grande pra caramba, que estava vendendo lá em Miami, e era todo mundo comprando aquilo porque achava que era o máximo. Acabou que aquilo ali morreu praticamente. O Blu-ray ainda continuou um pouquinho, mas aquele disco grandão, que eu não lembro agora o nome daquilo, não foi à frente, entendeu? Então, era uma tecnologia que se acreditava que ia se investir, entendeu? E não foi. Então, o que geralmente o pessoal faz? Geralmente o pessoal utiliza soluções mais cômodas e confortáveis para o projeto, tá? Vou dar um exemplo prático. No projeto de revisão do sistema espacial radar, que fizemos anos atrás aqui no INPE, a gente pensou no seguinte: vamos utilizar uma tecnologia, uma antena offset refletora, que é uma antena em que você tem um sistema espacial, você abre uma antena grande, em vez de você transmitir direto para a Terra do sistema, você transmite a onda eletromagnética, aí essa onda interage com as características mecânicas da antena e ela transmite para a Terra, em vez de transmitir uma faixa de solo pequenininha, acaba ampliando a faixa proporcionalmente ao tamanho da tua antena, entendeu? Só que para você abrir uma antena dessa no espaço, você tem riscos absurdos e a tecnologia também não tinha o domínio dessa tecnologia. O que optamos? Vamos ser comportados. Vamos botar uma antena planar, transmitir para baixo, faixa pequena, entendeu? Então, geralmente, para evitar custo, a gente estuda viabilidade, a gente avalia e, geralmente, opta por coisas que a gente sabe são acessíveis e tem à mão, tá bom? Tá? Agora, a questão, espero ter respondido a primeira. A segunda questão, os stakeholders não são comportados, perturbam, dificultam, é complicado, entendeu? Atender stakeholder é a coisa mais difícil que se tem, a gente sabe disso, entendeu? É complicado, não tem. Então, geralmente, o que o engenheiro de sistemas faz é o seguinte: tem que ter uma interação contínua com eles, apresentando e começando a focar. O que blinda o engenheiro de sistemas, isso aí é muito legal no projeto, é quando a gente começa a definir requisitos, entendeu? Olha, você falou que você queria isso, a missão é essa, os objetivos são esses, os requisitos são esses. Ah, tá bom, tá ok. Aí lá na frente vai falar que assim, não, mas não era isso bem que... Não, peraí, olha aqui, ó, lê isso aqui. Requisito está falando isso. Não era o que você queria? Ah, era. Então tá bom.
Por isso que blinda, entendeu? Então, é importante que a gente traduza as expectativas iniciais em metas, objetivos, primários, secundários e requisitos. Blindou isso, aí ele começa a te perturbar menos, entendeu? Então, é assim que a gente faz, porque eles não são comportados. Espero ter respondido. Okay. Professor, parabéns pela sua Obrigado. Magnífica apresentação, foi realmente muito boa e um tanto preocupante, porque muitas vezes nessa área espacial o cliente lá, ele quer um sistema maravilhoso, envolve um risco grande lá, mas ele tem uma quantidade, um orçamento lá limitado, e a gente sabe que para que tenha confiabilidade, você tem que ter, às vezes, sistemas duplos, redundância, chips mais caros, e ele quer tudo maravilhoso e a um preço o mais baixo possível. E essa é a história, não existe casamento com mulher inteligente e bonita e o cara esperar que isso vai ser de graça. Isso não existe, né? Então, que conselho o senhor dá para... Isso aqui é a realidade aqui de várias pessoas que estão nesse auditório. Para os gerentes de projeto que vão aceitar entrar num desafio desses. O cara diz, eu tenho isso, eu quero que seja desse jeito, eu tenho esse orçamento. Se você aceita e não entrega no final das contas, vai recair sobre você. A cabeça que rola, o cara que é um culpado, né? Então, por favor, que conselho o senhor daria para o camarada que vai aceitar, vai entrar numa coisa dessas aí? Por exemplo, isso de deixar tudo amarrado é uma coisa extremamente essencial, que é para o cara não querer mudar, não. Você acertou com isso? Está aqui escrito, está aqui sua assinatura. Então, por favor, gostaria de ouvi-la. Esse é um trade-off aí complicado, tá? Isso é o que eu falo para os alunos, geralmente, quando a gente começa a conversar a respeito de projetos, né? Porque você tem uma meta do projeto, tem, às vezes, várias demandas, tá? Mas você sabe que não tem como. Tá? Às vezes, para poder atender todo mundo, eu precisaria ter... Há anos atrás, nos anos 70, se você for olhar o histórico de lançamento de sistemas espaciais, tinham sistemas espaciais de 2 toneladas, 3 toneladas, até 4, mas eram aquelas coisas que você tinha vários sensores no mesmo sistema espacial, entendeu? Para tentar atender todo mundo. E era uma coisa extremamente cara e absurda. Tem missões da NASA que vou ver lá com vários tipos de sensores diferenciados. Não dá. É a mesma coisa, eu falei, por exemplo, a banda L. A banda L vai atender um cliente que vai poder quer ver mapeamento do solo, umidade, etc., mas não vai atender quem quer ver a copa das árvores, entendeu? Mas... E aí vai ter que ter uma... Não tem jeito, tem que ter um jogo. Eu acho que a melhor resposta para isso é jogo de cintura, tá? E o mapeamento, tá ok? Ter tudo registrado. Tá? Que aí ninguém vai te questionar. Da minha experiência com projetos, sempre que teve tudo bem mapeado direitinho, entendeu? Desde o início até o final, ninguém te questiona, tá bom? Essa que é a sugestão. E o restante, jogo de cintura. Porque o stakeholder, ele não alivia. E quando eu estou falando de stakeholder, tem um cliente, o user, tem o stakeholder, aquele que está patrocinando você, muitas vezes aquele que está ligado, tem interesse no teu projeto. Então, esse cara tem que lidar com ele adequadamente. O pior é quando ele resolve mudar algumas coisas. Aí é onde o teu mapeamento, a tua segurança de estar seguindo a metodologia pesa, entendeu? Então, foi aonde eu sempre me baseei e, felizmente, nunca tive problemas assim. Teve problema, sim. Essa semana mesmo, rapidamente aqui, eu sei que eu estou ocupando tempo, a NASA, por exemplo, falou, a Força Aérea Americana, a Força Espacial Americana, disse que contratou agora, recentemente, não sei quantos bilhões aí para poder ter segurança cibernética. Pô, isso foi lá atrás, eu falei num projeto, chefe, vamos botar parte cibernética no nosso projeto? Para quê? O sistema está caro, etc. Está aí, a NASA, a Força Aérea Espacial, a Força Espacial Americana está gastando bilhões agora aqui, um contrato, entendeu? E aconteceu. Mas está mapeado. Lá estava escrito que propõe-se isso, por conta de... Estava lá no CONOPS, risco. Entendeu? Então, não tem dúvida. Mapear e jogo de cintura. Seria a minha resposta para ti, de bate-pronto aqui. Professor, bom dia. No processo de elaboração de requisitos, é corriqueiro a gente se deparar com o stakeholder, o nosso cliente, né, que ele já vem com uma ideia fixa do produto que ele quer no final. E muitas vezes a gente sabe que às vezes a tecnologia ela pode variar. E aí ele pode atender às necessidades dele de uma forma mais barata ou mais simples. Eu queria saber se o senhor tem alguma dica para, no processo de elaboração de requisitos, a gente direcionar ou tornar mais claro esse diálogo com o nosso cliente,
para que a gente escreva um requisito que nos dê uma margem para que a indústria possa trabalhar e oferecer uma solução mais barata ou mais simples, né? Ou que até mesmo tenha uma tecnologia nacional, né? Que o senhor também comentou aí sobre tecnologia nacional. Aí também seria um gancho para uma segunda questão. Como é que a gente, nos nossos requisitos, podemos também tentar abraçar isso, né? De trazer, às vezes, a tecnologia para o Brasil, para que o produto seja nacional? Bom, se é possível isso, né? A primeira pergunta, eu te responderia do seguinte, tá? É a resposta que a engenharia de sistemas geralmente coloca ali. O cliente tem razão, mas ele nem sabe o que é a razão que ele tem, entendeu? Ele nem sabe o que ele quer, entendeu? Então, realmente, cabe da nossa parte a gente mostrar as tecnologias, as possibilidades, etc. E mostrar as implicações da opção que você vai fazer por aquele tipo de escolha, tecnologia, os impactos, tá ok? É por isso que no Conops tem impactos. Você precisa entender quais são os impactos que vai ter daquilo tipo de coisa que você vai estar aplicando. Tá? Eu acho que é um momento oportuno, por meio do Conops, você apresentar isso para o teu... No Conops está sendo desenvolvido junto com os seus requisitos. Tá? E aí ele começa a enxergar quais são os impactos para eles, quais são os riscos. Tá bom? Eu acho que é nessa fase. Mas, friamente falando, tá? Eu até brinco com os alunos aqui da engenharia, por favor, me perdoe aqui, se a colocação não vai ao seu favor, mas vai contra. Muitas vezes chega aqui um brilhante aluno do ITA, um cara fantástico, sensacional, o garoto passou no vestibular, e ele tem ideias mirabolantes, é um cara de alto nível. E eu brinco com eles, olha, você vai ser um engenheiro de primeira, você vai desenvolver uma solução bacana, e você vai chegar depois para o cliente e falar assim, não, eu tenho o melhor produto para você. Não é você que escolhe, não é você que diz, não é você que fala. Você é o cliente, mas você não escolhe. Teoricamente, é aquele engenheiro lá dando a solução. Entendeu? Isso às vezes acontece. Eu cansei de estar várias vezes em alguns projetos e vinha... perdoe-me, representante de empresa, tá bom? Mas vinha assim, você não sabe o que você quer. Eu sei, eu tenho a solução para você. O que é vender o produto dele? Entendeu? Então, tem duas linhas de observância do que você está falando aqui. A primeira seria o seguinte... por meio do análise de risco, por meio do estudo de viabilidade, que eu já tinha falado aqui, de você avaliar as tecnologias, você tem como mostrar para ele o que vai impactar aquela escolha. Se você não convencer, ele é o teu demandante, entendeu? Ele é que está te pedindo aquele negócio. Você pode efetivamente trabalhar com isso, porque não é a tua solução de engenharia que vai dar, não é as tuas ideias de engenharia que vai trazer o que ele quer. É o que ele quer que vai fazer com que você construa ideias de engenharia, tá? O pensamento tem que ser ao contrário, tá bom? E quanto a trazer tecnologias para o país, eu digo que a gente vive um momento na área de espacial, eu diria até que um boom em relação a anos atrás, entendeu? Existem muitas empresas, existem muitas iniciativas, existe um campo maior. Se você for pegar o catálogo da Agência Espacial Brasileira, que trata da indústria espacial brasileira, as empresas espaciais brasileiras, você tem uma curva exponencial imensa, entendeu? Então já tem muita gente pensando em trazer tecnologia. O problema é que tecnologia, até o momento que você pode trazer, ela tem um custo, tem um investimento, etc. Nem sempre as pessoas, os stakeholders, estão disponíveis, aceitando o tempo que você vai ter que levar para desenvolver essa tecnologia. Porque tecnologia não é uma coisa que você desenvolve de um dia para a noite, entendeu? Da noite para o dia. Tá? É uma coisa que você precisa de tempo. Então, nem sempre as pessoas querem esperar esse tempo. E, às vezes, você acaba comprando. Outras vezes, a tecnologia ela passa por aquilo que nós conhecemos, que é o tal do ITAR. Certo? Limitações. Por exemplo, se você quer construir um radar de abertura sintética com alta precisão milimétrica, você não consegue comprar um componente desse, porque ninguém vai te permitir fazer isso, entendeu? Os Estados Unidos não vai permitir um negócio desse. Então, você tem limitações, tá? Então, fica aquele trade-off. Eu quero fazer uma coisa nova. Eu tenho tempo para isso? Estão dispostos a esperar isso? Entendeu? E tecnologia no Brasil, desenvolvimento e pesquisa é uma coisa que, às vezes, as pessoas não estão muito acostumadas, né? Quando você fala um sistema espacial desse, numa feira dessa, por exemplo, Space BR Show, chega o agricultor e fala para você, velho, legal, gostei desse seu satélite aí, tu vai me entregar a imagem amanhã? Não, calma, eu vou desenvolver o satélite, vou pegar, botar no espaço, etc. Daqui a 2 anos eu te entrego. Meu filho, mas aí meu café já morreu, entendeu? É assim que ele fala para você, entendeu? E é assim que é a cultura aqui no Brasil, tá bom? Tá? Espero ter te respondido. Senhoras e senhores, eu vou pedir, seu chato aqui, né? Vou ter que, só por conta do rito aqui do nosso congresso, né? Eu sei que tem várias perguntas, por favor, eu peço que enderecem a mim, e eu passo para o comandante Márcio Costa. Se o senhor me permitir, eu vou fazer o merchan do meu artigo, que eu vou apresentar agora, às 11h25, na sala 105. Basicamente, a parte de verificação, validação, certificação, aplicados no Gripen, F39, e no KC390,
em projetos espaciais também. Aí eu faço a união desses 3 e eu convido vocês. A questão é a hora do almoço, então só os que me amam que estarão lá, tá bom? Bom, eu peço uma salva de palmas para o professor Márcio Costa. Obrigado. Obrigado a todos. Um ótimo café para os senhores. Até mais. Até a próxima, pessoal. Obrigado.